profissional que trabalha na linha de frente, que se depara com o sofrimento humano, que sente uma empatia por essa pessoa que está sofrendo, seja ele profissional da área de saúde, profissional da área de comunicação, por exemplo, o repórter que está numa situação de guerra ou cobrindo uma situação no hospital de muito sofrimento, ele pode desenvolver vários sintomas que são próprios do estresse pós-traumático ou do estresse agudo. A gente chama isso de fadiga da compaixão. É quando eu lido tanto com o sofrimento que eu passo a desenvolver o mesmo sintoma, a mesma dificuldade. Isso tem um nome, chama-se trauma vicário. O que é o trauma vicário? O trauma vicário é exatamente esse dreno emocional de cansaço, de esgotamento, de sofrimento que o profissional apresenta. E hoje a gente tem visto inúmeros profissionais da área de saúde entrando num processo de sofrimento muito grande, exatamente por participar, se envolver com tanta dor e com tanta tragédia. Quais são as causas do trauma vicário? As causas são tanto internas, que é quando eu lido tanto com o sofrimento e vou me sentindo incapaz, às vezes impotente, e muitas vezes próprio do profissional de saúde desenvolver uma crença de que ele pode, que ele tem essa função e que ele é responsável por tudo. E de fato isso não acontece, então ele desenvolve um esgotamento, é como se ele procurasse o tempo inteiro ser alguma coisa que lhe é impedida pela própria estrutura. Então vamos pegar um exemplo agora, os respiradores, né? Ele tem que escolher, é uma escolha que ele faz. Só que não ter respirador, não ter hospital, não ter leito, não é responsabilidade dele. Se ele, como profissional de saúde, assumir isso como responsabilidade, o peso é muito grande e aí vem a crença negativa da impotência e, com certeza, quadros de ansiedade vão se estabelecer com muita clareza e isso a gente vai denominar como esse trauma, essa fadiga da compaixão, da disposição em fazer alguma coisa e não conseguir o tempo inteiro. As reações mais comuns do trauma vicário, elas têm a ver com a crença negativa de impotência, com sensações próprias do quadro de ansiedade, desregulação do sono, do apetite e vai avançando para quadros cada vez mais complexos. Por exemplo, no nível fisiológico, a fadiga, a tensão, o aperto no peito, a dor de cabeça, dor nas costas, tontura, tremor, confusão de pensamentos, complexidade, perplexidade frente à situação, hipervigilância, busca de culpados, tomada de decisão completamente disfuncional, pensamentos intrusivos e recorrentes, normalmente trazendo aquelas situações onde ele se percebeu como impotente, culpabilidade, tristeza, medo, agitação, irritabilidade e, normalmente, um retraimento e a sensação constante de que ele foi incapaz. Nós podemos chamar isso de burnout ou daquele trauma gerado no meio do trabalho ou então de trauma vicário ou trauma secundário. Quando eu me traumatizo, quando eu sofro os efeitos da dor que o outro tem e que eu preciso cuidar. O profissional de saúde ou profissional de comunicação que está ali muito envolvido com as questões de crise, das questões de emergência, ele precisa se cuidar, até cuidar do cuidador. Ele pode desenvolver algumas técnicas importantes, como por exemplo a meditação, o relaxamento,
o distanciamento por alguns períodos, a convivência com a família. E segundo, seria muito interessante usar no contexto hospitalar técnicas como o briefing, por exemplo, que em cada período, vamos supor a cada 1 ou 2 dias, a equipe se reúne para discutir minimamente as condições de trabalho, o desempenho das pessoas e deixar as pessoas falar daquilo que incomoda. O que normalmente nós fazemos é que no momento da crise a gente força ao último os nossos profissionais. Isso a gente poderia dizer que é um tiro no pé, né? Porque nós vamos ter profissionais estressados, cansados, adoecidos e com atendimento e uma performance muito reduzida.